Olá, meus queridos, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, você viu comigo no bloco passado aquele ordenamento sujeito, verbo e complemento. Viu comigo a relação que eu tenho entre verbo e sujeito, que é uma relação de concordância. E nós também vimos a relação que existe, uma relação que nós temos entre sujeito e verbo, que é uma relação de concordância. E a relação que nós definimos entre verbo e complemento, que pode ser uma relação de ligação ou de transitividade. Tá certo? Para este bloco, pessoal, nós vamos aproveitar essa nossa concepção já construída sobre complementos verbais para discutir a possibilidade de trocá-lo por um elemento da língua portuguesa. Mostra para mim o slide, por favor. Vamos fazer a análise dessa sentença simples. Olha aqui, ó, o professor levou aquela tarefa aos alunos. Meu verbo aqui é o verbo levar. Gente, quem levou aquela tarefa aos alunos foi o professor. Esse aqui é o seu sujeito, tá certo? Pessoal, aquela tarefa que impressa, pessoal, aquela tarefa é aquilo que foi levado. Quem leva, leva algo, é um verbo transitivo direto. Levou aquela tarefa que é o seu objeto direto. Agora, pessoal, quem leva, leva algo, a alguém é um verbo transitivo indireto, direto e indireto, e aqui está o seu objeto indireto. Pessoal, o que eu quero te mostrar nesta sentença é o seguinte. Se você observar comigo esse sujeito, o núcleo desse meu sujeito, pessoal, é a palavra professor, não é verdade? E professor na língua portuguesa, pessoal, é um substantivo. Nós discutimos na nossa aula de morfologia que existe uma classe gramatical capaz de acompanhar ou substituir substantivos. A esta classe gramatical que acompanha ou substitui substantivos, nós chamamos de pronome, beleza? Pessoal, se o núcleo desta minha estrutura é um substantivo, eu poderia trocá-lo por um pronome, tá certo? Pessoal, se você observar comigo aqui, ó, você há de convir comigo o seguinte, que se eu quisesse trocar a expressão o professor por um pronome, assim, ó, o professor levou aquela tarefa aos alunos, você sabe, pessoal, que a minha melhor opção seria o pronome ele, não é verdade? O professor levou aquela tarefa aos alunos, ele levou aquela tarefa aos alunos. Fica excelente essa nossa substituição. De maneira análoga, pessoal, quero que você observe comigo o seguinte. Veja seu objeto direto aqui, ó, aquela tarefa. Pessoal, o núcleo de aquela tarefa é tarefa, tá certo? Que também é um substantivo da língua portuguesa, a tarefa. Peraí, pessoal. Se eu fui capaz de substituir o professor por um pronome e o núcleo dele é um substantivo, então seria também capaz de substituir aquela tarefa, não é verdade? Porque aquela tarefa também tem como núcleo um substantivo, por isso eu poderia substituí-lo por um pronome. Te pergunto, pessoal, ficaria bom se eu trocasse aquela tarefa aqui por ela? Assim, ó, por ela? O professor levou ela aos alunos. Peraí, opa, professor, opa, ficou meio esquisito, né? O professor levou ela aos alunos. A gente tanto critica, né, pessoal, na contemporaneidade, quando as pessoas falam, levou ela, quero ela, amo ela, vi ela, não é verdade? Eu te falo mais. Na verdade, a gente critica muito, mas muitas vezes sem conhecer o porquê do defeito de um erro gramatical desta natureza. Até porque, pessoal, é isso aqui que está na boca do povo, tá? O que o povo brasileiro fala cotidianamente é levou ela, quero ela, amo ela, recebeu ela, tá certo? É o que está na boca do povo. Mas é isso que eu quero discutir contigo. Como é que eu faria a colocação de um pronome correta aqui? Vamos então aqui, ó, pessoal, para você observar comigo, fiz para você uma lista dos pronomes, até porque se você observar comigo, este meu pronome ele aqui na língua portuguesa, você o chama de pronome pessoal do caso reto, não é verdade? Pessoal, olha aqui os nossos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. São os pronomes que você aprende como pronomes pessoais do caso reto. Meus amigos, talvez se você já soubesse o que significa ser um pronome pessoal do caso reto, você já entenderia o porquê que eu posso substituir o professor por ela, por ele, por um pronome pessoal do caso reto, mas não posso substituí-lo, o mesmo elemento com um núcleo de substantivo, como aquela tarefa, porque eu não posso substituir por ela. Pessoal, na língua portuguesa, pronome é aquela palavra que acompanha ou substitui o nome. Quando eu falo que ele é pessoal, significa que ele só substitui o nome
Lembra para mim, pessoal, eu te falei o seguinte, que pronome que acompanha o nome é pronome adjetivo. Pronome que substitui nome é pronome substantivo, tá certo? Agora, pessoal, eu te falo que ele é um pronome pessoal do caso reto. Pessoal, esse papo de caso reto é uma herança que nós temos do latim, beleza? No latim, pessoal, nós tínhamos os famosos casos. O que eram os casos, pessoal? Casos eram formas sintáticas. Caso era uma estrutura sintática pré-estabelecida na língua. É o nosso resquício do latim, até porque você sabe que a língua portuguesa é uma língua derivada do latim. Meus amigos, o que acontece é o seguinte. O caso reto no latim, mostra para mim, gente. Quando eu falo caso reto, pessoal, é o sujeito, beleza? A função sintática caso reto é a mesma coisa que sujeito. Ou seja, meus amigos, estes pronomes aqui, ó, eles nasceram para ocupar a posição de sujeito. E não, pessoal, outra função, como a função de complemento, tá certo? Esses pronomes, eu canto, tu cantas, ele canta, esses pronomes nasceram para ocupar a posição de sujeito na língua portuguesa. Por esse motivo, pessoal, o pronome pessoal do caso reto caiu muito bem aqui, ó. Mas o mesmo pronome pessoal do caso reto ficou horrível do lado de cá. Por isso que a língua, pessoal, ela licenciou os chamados pronomes pessoais do caso oblíquo, tá certo? O que é um pronome pessoal, você já sabe. Caso oblíquo, pessoal, é o caso complemento, beleza? É o caso complemento. Porque uma das funções, aliás, o caso oblíquo é qualquer caso que não seja o próprio sujeito, tá certo? Pessoal, quando eu falo para você de pronome pessoal do caso oblíquo, eu quero te dizer que eu vou discutir com você no nosso curso os pronomes oblíquos, olha só, átonos. Por quê, pessoal? Porque são os pronomes oblíquos átonos que nos são relevantes para questões de concurso público, questões ligadas à colocação pronominal da língua portuguesa. Pessoal, nossos pronomes pessoais do caso oblíquo são assim divididos. O correspondente do eu é o me. O correspondente do tu, te. O correspondente do ele e do ela, o, a, lhe e se. O correspondente do nós, nos. O correspondente do vós, vos. E o correspondente do eles e do elas, os, as, lhes e se. Pensando em linhas gerais, meus amigos, pensando na função complemento, olha como é que esses pronomes oblíquos átonos, que eu vou chamar para você assim carinhosamente, ó, P-O-A, porque são os pronomes oblíquos e átonos, tá certo? Pessoal, esses meus pronomes oblíquos átonos, eles se dividem quanto ao complemento assim, ó. Os pronomes me e te e nos e vos, eles nasceram para ocupar a posição tanto de objeto direto ou de objeto indireto. Podem ser objetos diretos ou objetos indiretos. Tanto faz, beleza? Esses daqui, ó, pessoal, os pronomes o, a e os, as, eles surgiram, pessoal, na língua para ocupar a posição de objeto direto. Os pronomes lhe e lhes, eles já estão na língua portuguesa a fim de ocupar a posição, acompanha aqui comigo, de objeto indireto. E eu vou destacar para você, pessoal, esse aqui, ó, o se, beleza? Porque o se, pessoal, é um assunto especial a ser discutido. Teremos, inclusive, pessoal, um momento em nossa vida que vamos discutir única e exclusivamente as funções do se. Partícula passivadora, índice de determinação do sujeito, pronome reflexivo, pronome recíproco, parte integrante do verbo, elemento expletivo. Nossa, professor, que desespero, calma. Não se desespere ainda, você vai ver que é tudo super simples, desde que você tenha a compreensão correta do fenômeno, tá certo? Pessoal, isso aqui tudo para te mostrar o seguinte. Pronomes me e te, nos e vos, objetos diretos ou objetos indiretos. O, a, os, as, objetos diretos. Lhe e lhes, objetos indiretos. E o se, você vai deixar guardadinho aí para mim por enquanto, que eu vou falar do se só mais tarde. Vou voltar para cá então, pessoal, para você ver comigo aqui, ó.
o professor levou aquela tarefa aos alunos. Você viu comigo, pessoal, que eu não posso trocar aquela tarefa por um pronome pessoal do caso reto. Eu preciso trocar, pessoal, por um pronome oblíquo. E no caso, um pronome oblíquo átono. Peraí, gente. Se eu fosse usar o professor levou aquela tarefa aos alunos, veja para mim, aquela tarefa, pessoal, não sou eu, não são vocês. Então, aquela tarefa, pessoal, é terceira pessoa verbal. Opa, uma tosse, isso é normal. E a gente vai seguir mesmo com a tosse. Pessoal, o professor levou aquela tarefa aos alunos. Veja para mim, aquela tarefa é terceira pessoa verbal. Olha o que eu preciso de você, pessoal. Eu preciso de um pronome de terceira pessoa verbal capaz de substituir objetos diretos. Olha aqui, ó. Terceira pessoa verbal. Capaz de substituir objetos diretos. Eu tenho os pronomes o, a e os, as. Pessoal, como o núcleo tarefa é feminino e singular, o pronome mais adequado é o pronome a. Tá certo? Se eu quiser também, pessoal, eu posso substituir esse aos alunos, objeto indireto, por um pronome oblíquo átono também. Tá certo? Olha o que eu preciso. Preciso de um pronome de terceira pessoa capaz de substituir o objeto indireto aos alunos. Gente, pronome de terceira pessoa capaz de substituir o objeto indireto aos alunos. Veja para mim, pessoal. Aos alunos é plural. Para objetos indiretos, lhe e lhes. Não é verdade? Por isso, pessoal, o que eu vou mostrar aqui para você? Aos alunos, eu trocaria por lhes. No português arcaico, pessoal, havia a possibilidade de fusão desses pronomes. O pronome a com o pronome lhe. Só que não é esse tipo de análise que eu quero promover contigo. Veja comigo, por favor, no slide. Não quero empregar os pronomes todos ao mesmo tempo. Eu poderia reescrever essa sentença em dois formatos. Assim, ó, o professor levou-a aos alunos, bem como eu poderia falar, o professor levou-lhes aquela tarefa. Tá certo? Em que, pessoal? Em levou-a aos alunos, quem leva continua levando algo a alguém. Levou a tarefa, que é seu objeto direto, aos alunos, que é seu objeto indireto. E levou-lhes aquela tarefa, pessoal, continua sendo quem leva algo a alguém. Levou aquela tarefa, objeto indireto, levou aquela tarefa, objeto direto da língua portuguesa, objeto direto, perdoem-me, aos alunos, que é o seu objeto indireto. O grande detalhe, pessoal, é que você sabe que esses pronomes que eu empreguei aqui agora, pronomes a e pronome lhes, esses dois aqui, ó, você sabe que eles podem aparecer para você antes do verbo, depois do verbo e no meio do verbo. Esse tipo de discussão é chamada de colocação pronominal da língua portuguesa. E é sobre este assunto que eu quero falar com você a partir de agora. Tá certo? Vamos à tela aqui, pessoal, para você ver o seguinte, colocação pronominal. Sempre você precisa se lembrar, pessoal, que eu vou colocar o pronome em um verbo, tá certo? Em um verbo. Em quais posições eu posso colocar o pronome, pessoal? Posso colocar o pronome ao final do verbo, Posso colocar o pronome no início do verbo. E eu posso colocar o pronome no meio do verbo. A colocação do pronome ao final do verbo, chamada de ênclise. A colocação do pronome no início do verbo, próclise. E a colocação do pronome no meio do verbo, mesóclise. Tá certo? Pessoal, eu preciso te falar uma coisa. Quando você estuda a colocação pronominal da língua portuguesa, dei um zig aqui no nosso cameraman, o que acontece? Quando você estuda, pessoal, a colocação pronominal da língua portuguesa, você precisa tomar um cuidado para mim. Porque estudar a colocação pronominal do português não é estudar a tua oralidade. Aliás, a tua oralidade, pessoal, para estudar este assunto, ela te trai demais, tá certo? Ela te trai, ela te engana.
Eu preciso, pessoal, que você se prenda só e somente só à regra para resolver questões de concurso público. Se você migrar à oralidade para tentar resolver questões acerca deste assunto, tua chance de errar aumenta exponencialmente, tá certo? Até porque eu vou te falar a verdade, o brasileiro mesmo, ele gosta de falar, levou elas, quero elas, amo elas. Não estou criticando o posicionamento do brasileiro ao falar essas expressões. Estou falando o seguinte, que a nossa preferência não é pela colocação pronominal gramatical. Essa daqui serve à língua escrita, tá certo? Como você fala, como eu costumo dizer em sala de aula, como você fala, aliás, não me interessa muito. O que me interessa aqui ainda mais no nosso curso é que você saiba redigir e analisar questões sobre a norma culta da língua portuguesa. Venha comigo, pessoal. Eu falo, pessoal, nos meus cursos o seguinte, que a ênclise, ela é considerada a regra geral, tá certo? A ênclise, ela é considerada a regra geral. O que significa isso, pessoal? A ênclise seria aplicada a todos os casos, tá certo? Vamos, portanto, aos nossos exemplos, pessoal. Troco alguns ingressos. Veja só para mim, pessoal, meu verbo aqui, ó, é o verbo troco. Gente, quem troca? Eu, né? Aquele sujeito que nós chamamos lá naquelas aulas de sujeito elíptico ou desinencial da língua portuguesa, não é verdade? Aquele que nós falamos hoje, evita-se a nomenclatura sujeito oculto, não é verdade? Pessoal, veja só para mim, quem troca, troca algo, verbo transitivo direto. Troca o quê? Alguns ingressos, que é o seu objeto direto. Calma aí, se eu quiser trocar esse meu objeto direto por um pronome, eu posso. Te pergunto, pessoal, posso trocar por troquei eles? Não, troquei eles não. Troquei eles, vi eles, amo eles, não. Tá certo? Mas veja só para mim, pessoal, posso trocar por um pronome oblíquo átono da língua portuguesa. Pessoal, preciso de um pronome de terceira pessoa capaz de substituir o objeto direto a alguns ingressos. Gente, o pronome adequado aqui seria o pronome os, tá certo? Como eu te falei que a ênclise é a regra geral, nosso resultado seria troco-os, beleza? Troco-os. E essa aqui seria a forma correta. Tudo bem? Veja para mim a de baixo. Pedir a sua opinião. Gente, verbo pedir. Quem foi que pediu a sua opinião? Eu, de novo, sujeito elíptico ou desinencial. Até porque estou fazendo sujeito elíptico, porque minha ênfase agora é na posição de complemento. É um verbo transitivo, pessoal. Quem pede, pede algo. Verbo transitivo direto. Pede a sua opinião, que é o seu objeto direto. Você já sabe que eu não posso trocar por um pronome pessoal do caso reto. Preciso trocar por um pronome oblíquo. No caso nosso, um pronome oblíquo átono da língua portuguesa. Pessoal, preciso de um pronome de terceira pessoa capaz de substituir esse meu objeto direto. Gente, portanto, o meu pronome ideal aqui seria o pronome a. Tá certo? Como eu te falei que a ênclise é a regra geral, o nosso resultado seria pedia. Tá certo? Pedia. E essa aqui é a sua forma correta. Pessoal, eu gostaria de fazer uma perguntinha. Uma perguntinha. Será que eu poderia trocar, pessoal, a posição desse meu pronome? Olha só, vem aqui comigo. Será que eu poderia trocar troco-os por os troco? Será que eu poderia trocar pedia por a pedi? Meus amigos, se você observar comigo, aquilo que te parece mais audível, aquilo que te parece mais normal, é o quê? Em vez de troco-os, os troco. Em vez de pedia, a pedi, não é verdade? Parece mais normal, parece mais audível, parece mais melodioso. Mas o que eu te falei sobre a colocação pronominal, pessoal? Em colocação pronominal da língua portuguesa, a oralidade te trai. Pessoal, tá vendo essa forma aqui, os troco, a pedi? Ambas estão erradas, tá certo? Sabe por quê? Vou colocar para você bem aqui, ó. Não se usa pronome oblíquo átono em início de frase ou após pontuação. Não se usa pronome oblíquo átono no início de frase ou após
pontuação. A gente está vendo aqui esse meu pronome os está em início de frase. Errado. Esse meu pronome a está em início de frase. Errado. Sabe qual é o exemplo clássico disso aqui na língua portuguesa? Pessoal, todo mundo sabe. Te amo. Não é verdade? Te amo. Te amo, pessoal, apresenta um erro gramatical justamente porque eu faço o início da sentença com o pronome oblíquo átono. A forma correta seria qual mesmo? Amo-te. Não é verdade? Amo-te. Só que muitas pessoas preferem dizer te amo a seus companheiros e companheiras ou a seus familiares pela seguinte razão. Porque te amo parece vir do coração e amo-te é muito racional, beleza? Mas existe uma forma de melhorar essa estrutura, pessoal, que seria você dizer assim, ó, eu te amo, tá certo? Pessoal, quem é que te ama agora? Eu, sujeito. Pessoal, se o sujeito estiver explícito, se o sujeito estiver explícito, eu posso usar tanto a próclise, quanto a ênclise. Eu posso usar tanto a próclise quanto a ênclise. Meus amigos, se o sujeito está explícito como aqui em eu te amo, eu posso usar tanto eu te amo, bem como eu amo-te. Eu amo-te. As duas estão corretas. Por quê? Porque o sujeito está explícito. Aliás, pessoal, é válido ressaltar para você que em provas de concurso público, quando são os casos em que eu posso usar tanto a próclise quanto a ênclise, são dois casos. Sujeito explícito, tá certo? Sujeito explícito é o primeiro caso. E o segundo caso são os verbos no infinitivo, tá certo? São os verbos no infinitivo. Quais são os verbos no infinitivo na língua portuguesa, pessoal? São aqueles verbos terminados em ar, e ir, né? Esses aqui são os meus verbos no infinitivo. Cantar, correr, partir. Esses meus verbos, pessoal, eles admitem tanto a próclise, bem como a ênclise. Tudo bem, gente? Beleza? Então aqui você viu para mim este detalhezinho da colocação pronominal. Vou passar para você, pessoal. Olha agora o que a gente tem, ó. Não troco aqueles ingressos. Recentemente, pedi a sua opinião. Meus amigos, coloquei para você essas duas sentenças por dois motivos. Perceba que é basicamente a mesma sentença que a gente viu no caso passado, mas com o acréscimo de duas coisas, de um não e de um recentemente. Tá certo? Vamos ao slide. Parte da questão você já sabe. Quem troca, troca algo. É um verbo transitivo direto. Troca aqueles ingressos que é o seu objeto direto. Pessoal, quem pede, pede algo. Verbo transitivo direto. Pede a sua opinião, que é o seu objeto direto. Agora, pessoal, veja para mim esse não aqui na sentença. Esse não, pessoal, ele modifica o significado da palavra troco. Porque uma coisa é eu dizer que eu troco aqueles ingressos, outra coisa é que eu não troco. Se modifica o significado do verbo, pessoal, na morfologia eu chamo de advérbio. Na sintaxe, eu chamo de adjunto adverbial de negação. Tá certo? Já em recentemente, pessoal, peraí, eu pedi sua opinião, agora eu pedi quando. Recentemente, perceba, pessoal, que indica quando foi praticada a ação de pedir. Se faz referência ao verbo, na morfologia eu chamo de advérbio. Na sintaxe, eu chamo de adjunto adverbial, nesse caso aqui, de tempo. Tá certo? Aplicando a regra geral, pessoal, para a substituição desses objetos diretos, aqui aqueles ingressos pelo pronome os e a sua opinião pelo pronome a, não é verdade? Qual que seria o meu resultado? Seria esse aqui, ó. Não troco-os. Não troco-os. E aqui embaixo, recentemente. Recentemente, pedia. Pedia. Tá certo? Seriam essas formas aqui. Mas, gente, vou voltar para você aqui atrás um pouquinho. Porque, como eu te falei, a ênclise é a regra geral. Mas existem casos em que a ênclise é rejeitada. Vou colocar para você bem assim, ó. Quando a ênclise é rejeitada. É rejeitada. Primeiro caso para a rejeição da ênclise.
quando houver um fator de atração, e esse fator de atração aparece antes do verbo, beleza? Quando houver um fator de atração, e esse fator de atração aparecer antes do verbo. Pessoal, eu vou te falar o seguinte, essas minhas duas sentenças aqui, ó, não troco-os, não pedia, estão ambas erradas. Sabe por quê? Olha quais são os fatores de atração da língua portuguesa. Palavras negativas, advérbios, pronomes demonstrativos, relativos ou indefinidos, conjunção subordinativa, frases interrogativas, exclamativas ou optativas, que são frases que exprimem desejo assim, ó, bons ventos te levem, tá certo? E 6, pessoal, a expressão em mais gerúndio, que seria essa expressão aqui, ó, em se tratando, tá certo? Em se tratando, em vez de em tratando-se, tá certo? Pessoal, são esses meus fatores de atração, palavras negativas, advérbios, pronomes demonstrativos, relativos e indefinidos, conjunção subordinativa, as frases interrogativas, exclamativas, optativas e a expressão em mais gerúndio. Os mais recorrentes em prova, de 1 a 3. Pessoal, eu só separo palavras negativas de advérbios por razões didáticas, tá? Porque as palavras negativas, elas já são advérbios, tá certo? Mas eu gosto de separar por quê, pessoal? Porque palavra negativa é disparada a que mais cai, tá certo? É disparada a que mais aparece em prova. Então, quando você vê uma palavra não, nunca, eu quero que você já bata o olho e entenda como uma palavra negativa. E não fique viajando na possibilidade de ser um advérbio ou não, tá certo? Volte para cá, portanto, gente. Olha aqui, ó. Não troco-os. Pessoal, acabei de falar, a palavra negativa é um fator de quê? Atração. Gente, essa minha sentença então está errada neste formato. Para que ela fique correta, precisa atrair o pronome. Qual que seria o meu resultado? Não os troco. E essa daqui seria a forma correta. Recentemente pedi a sua opinião. Gente, você viu para mim que recentemente é um advérbio, portanto ele se comporta como um fator de atração da língua portuguesa. A missão do fator de atração é pegar o pronome, olha só, trazer para perto dele. E ficaria assim, ó. Recentemente, pedi. E essa daqui seria a sua forma correta. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo, então? Próximo bloco a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da colocação pronominal da língua portuguesa. Já voltamos. Grande abraço.